Boa noite a todos. Alguns eu já conheço, quem eu não conheço que está vindo pela primeira vez. Fico feliz que estejam vindo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto que desperta muita curiosidade, ao mesmo tempo a gente tem muitas dúvidas, alguns medos, enfim. Eu sou a Valéria Amores, eu faço parte da Brahma Kumaris, já está indo para uns 13 anos, por aí, um pouquinho mais, perdi um pouco as contas. Sou professora de Raja Yoga, pedagoga, sou professora também de ensino fundamental 1 e consultora de treinamento. E esse é um tema que eu gosto bastante de falar, porque foi através dele, inclusive, que eu comecei a atuar na espiritualidade. Então, assim, é aquele tema que eu tenho um apreço muito grande. Então, eu comecei a entender a importância do alimento, a melhorar a minha alimentação, a minha percepção do mundo através desse tema. Quando eu entendi que aquilo que eu colocava no meu prato tinha uma influência direta na minha prática espiritual. E isso acabou virando um hábito, né? Independente de eu estar ou não, embora estejamos sempre em atividade espiritual, saiu na rua, estamos em atividade espiritual. Mas independente de eu estar ou não fazendo algo diretamente para a espiritualidade, eu sei o quanto o alimento vai interferir na minha capacidade de concentração, nas minhas emoções e nos tipos de pensamento que eu vou criando ao longo do meu dia. Até na minha capacidade de me relacionar com o outro, né? De entender alguma coisa, de sentir alguma coisa. E alguém aqui, uma curiosidade que eu tenho sempre, já pratica alguma coisa de alimentação relacionada à espiritualidade? Então vai ser um... Pode... Quer dizer, eu não sei muito, mas eu sou vegetariana por conta dos animais. Eu gosto de eu fiz para mim lá uns 14, 15 anos. Todos bem-vindos, boa noite. Eu gosto de perguntar, porque até vai ficando mais interessante um assunto, né? Porque aí depois a gente pode tirar dúvidas, compartilhar algumas experiências também. E a minha proposta aqui, eu gosto sempre de trazer a seguinte certeza, isso é uma certeza, a certeza de que eu não trago verdades absolutas, eu trago experiências, né? Eu só falo daquilo que eu experimento no meu dia a dia, daquilo que eu tento praticar em algum nível. Então, eu não trago verdades absolutas. Eu gosto de trazer uma proposta de reflexão, né? Algo que a gente possa sair daqui e falar, isso fez sentido para mim. Né? Tem que fazer sentido para a gente, tem que tocar o coração. Mas eu sempre começo também a falar qualquer assunto. Nós viemos da rua, tivemos um dia, estamos tendo um dia ainda muito quente, né? Dá para ver que está todo mundo brilhando. Então eu queria propor a vocês que a gente fechasse o olho um pouquinho para respirar um pouquinho, para respirar profundamente e para soltar também ali qualquer tensão esteja localizada nos ombros e dando esse comando para desacelerar um pouco a mente da gente. Nós podemos dizer a ela que está tudo bem, que agora é hora de descanso. E que a gente pode mergulhar um pouquinho nesse silêncio interior, nesse espaço interno, permitindo também uma experiência de paz, de leveza, de tranquilidade e de carinho com a gente mesmo.
nós podemos nos perceber serenos, seguros, protegidos. E podemos respirar mais uma vez profundamente, porque respirar é existir, é coexistir. Podemos ir retornando, abrindo os olhos. Bem-vindos de volta. Fica bem melhor agora, né? Quando a gente faz uma pausinha para recarregar, às vezes a gente esquece. Eu costumo colocar, eu tenho um alarme no celular e de hora em hora ele toca uma musiquinha para eu parar. E aí eu dou uma respirada, recarrego a bateria, a energia e aí a vida que segue, né? Bem, então vamos aos assuntos. Eu já conversei um pouquinho com algumas pessoas e vejo que tem muita gente curiosa, né? O que será que a gente vai falar hoje? Eu digo a gente porque é sempre uma troca. Primeiro, para a gente entender essa relação alimentação e espiritualidade, a gente precisa perceber como você se comunica ou enxerga o alimento. Como você se comunica com o alimento, como você comunica a ideia de alimentação, como você enxerga o alimento no seu prato, ou no supermercado, ou a sua escolha, como você enxerga isso? E aí eu trouxe algumas práticas cotidianas. A gente enxerga o alimento como uma bênção, né? Às vezes a gente aprende com os nossos avós, né, que o alimento é sagrado, e de fato é. A gente enxerga o alimento como um desafio, né? Como um problema. Ou a gente sempre aplica o olhar crítico, controlador em cima do alimento. A gente precisa entender que a gente cria realidades. Então, como que você olha para o seu alimento? Você olha para o alimento com medo? Você coloca a sua alimentação como uma pauta muito séria para manter a sua estética, e é só isso? A gente vive uma tendência a voltar da moda, né? Sempre tem um alimento da moda, uma dieta da moda, alguma coisa da moda, uma hora isso pode, outra hora isso não pode. E a gente fica igual a bolinha, né? De ping-pong nisso aí. E aí, nesse sentido, a gente vê o alimento como uma ferramenta, eu digo uma ferramenta porque acaba sendo apenas para o físico, para manter o seu físico. Ou você vê o seu alimento como um prazer, você aprecia tanto o ato de cozinhar como de consumir esse alimento, ou de ir a uma feira, a um hortifruti, a um supermercado. Aí tem a questão do êxtase, né, da gula. Geralmente as festas de fim de ano trazem muito isso, as celebrações. Ou a gente vê um alimento como um requisito para a saúde. O que vocês acham que pesa mais aí para vocês? Antes da gente entrar nessa engrenagem de realmente entender como o alimento, como a sua alimentação vai afetar a sua espiritualidade, a sua prática, você precisa perceber como você se move nesse entendimento, né? Como você se relaciona com o alimento. Alguns aí já conseguiram encontrar? Qual seria o campeão de audiência? Uma bênção? Uma bênção. E tem que ser uma bênção, a gente precisa prestar atenção nisso. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai comer qualquer coisa, né? Ou então vai descuidar, não é isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa parar um pouco de olhar para o alimento e falar, meu Deus,
Aí vem aquela velha máxima, tem gente que não tem, né? Que a gente escuta de pequenininho e como professor a gente fala para as crianças na escola, né? Olha, come tudo, que tem criança que não tem. O alimento sempre é uma bênção. O alimento natural, ele é sempre uma bênção. E por que será que ele é? Porque se ele é natural, quem nos oferece? É a natureza. Por que ele não seria uma bênção? Isso é uma questão quase que prática e lógica. Mas a gente vai caindo numa tendência dos rótulos, da moda, daquilo que a gente procura como estética. Então, antes da gente navegar nessa tarefa de perceber a relação do alimento com a espiritualidade, a gente precisa ressignificar isso aqui. Então, se de repente você vê o alimento para você é sempre um medo, se você está sempre olhando para o alimento com uma crítica, aí é hora de fazer esse exercício de parar e perguntar, mas que tipo de alimento é esse que me faz pensar desta forma? Exatamente, aí entra o tipo de alimento. Porque o alimento, a questão alimentação e corpo, e saúde e espiritualidade, ela também é psicológica, tem um aspecto psicológico. Então a gente precisa primeiro entender isso. Então a primeira reflexão que eu trago para vocês. Dá para a gente se encontrar, né, em algum. Sempre dá. E teria outras frases que eu poderia ter colocado aqui, porque para montar esse slide eu fiz uma pesquisa na escola que eu trabalho e fui perguntando como você vê o alimento? Como você vê o alimento? Né? Então são dados que as pessoas foram compartilhando comigo. E fico feliz em dizer que a maioria viu o alimento natural, aquele que não tem nenhum tipo de processo químico ou industrializado, como uma bênção. Porque é a natureza que nos dá e não tem como ser diferente disso. Se a gente está achando que está diferente, a gente tem que parar e falar, opa, peraí. Né? Será que realmente eu estou entendendo essa relação? Será que realmente eu estou nessa comunhão? E aí, alimento e vibração. Né? Eu lembro que quando eu comecei a meditar, primeira vez que eu fui na cozinha lá da escola de meditação, falaram assim para mim, você tem que meditar antes, tomar banho, os alimentos só entram dentro da cozinha, as frutas, depois de serem oferecidas para Deus, as pessoas meditam, nada entra na cozinha, no espaço cozinha, porque ele é considerado um espaço sagrado. E a gente cozinha em silêncio. Para mim foi maravilhoso, eu que estou sempre no barulho, eu falei ótimo, né? E ao cozinhar vamos manter os bons pensamentos, nada de pensamentos inúteis ou de crítica, né? Ou do que aconteceu ou do que poderá acontecer. E isso vai virando uma meditação, então enquanto você corta, enquanto você rala, enquanto você mexe a panela, né? Porque comida, ela é produto da luz, não tem, comida é luz. Ela te dá energia. A gente está aqui hoje porque a gente se alimentou, né? Garanto que se a gente tivesse ficado sem comer, já estaria aqui justamente com o calor, sentindo-se mal. O alimento natural sofre fotossíntese. Todo mundo lembra da fotossíntese, né? Ali exposto ao sol, toda aquela renovação, tudo aquilo que a gente procura fazer quando sai de férias, né? Fazer uma fotossíntese. E o alimento, por ser um produto da luz, obviamente que ele é um pilar para elevar a nossa energia. Mas aí entra a escolha. Você escolhe como que você vai usar o alimento. A partir do tipo de alimento. Aí a gente que escolhe também, se através da nossa alimentação a gente vai ter uma frequência alta ou baixa. Depende do que você vai fazer no seu dia, tem alimentos que você não poderia jamais consumir, né? Um dia que você precisa se concentrar mais, ou que você vai fazer uma prova, ou que... Já repararam que quando a gente vai fazer algum exame, alguma coisa, eles pedem às vezes para a gente não consumir determinados alimentos? Por que será, né? Porque eles agem diretamente também nas nossas emoções, né? A gente cria ânimo ou embotamento. O que é o embotamento? É isso que a gente sente no calor, né? Ai,
não tem vontade de fazer nada, só quer ligar o ar-condicionado, ficar ali deitadinho, né? Aquela preguicinha sutil. Então, desde a intenção que você tem de se alimentar, né? A escolha, você saiu da sua casa para ir ao supermercado ou à feira, você já está agindo na tua alimentação. Mentalmente, você já está vibrando ali. Se você já sai de casa assim, eu vou comer qualquer coisa, eu vou comprar qualquer coisa, eu estou cansado, então a sua comida já não é mais uma bênção. É só algo para você saciar o seu sentido físico, a sua gula, né, a sua necessidade de consumo. Agora, aí entra organização, planejamento, disciplina, de você se organizar e falar, não, todo dia tal eu vou à feira. Eu particularmente adoro ir à feira, né? Então, para mim, feira é quase um parque de diversões. Então, eu vou, eu gosto de olhar, aí eu vejo as flores, converso com todo mundo. Então, o momento que você vai adquirir o teu alimento também é uma bênção, porque você pode fazer isso. E você vai nutrir, podemos dizer, o carro que você dirige, que é você. Né? Então, desde a intenção, já tem que ser abençoado. Na hora que você vai escolher o tipo também. Porque não adianta você sair iluminado e de repente você comprar um monte de enlatado, um monte de embutido. Certa ocasião, uma aluna me fez uma pergunta muito interessante. Uma criança falou, tia, tem aquelas sacolinhas sustentáveis? Eu falei, sim, existe. Mas outro dia eu vi no supermercado, a pessoa encheu a sacola sustentável de plástico. Tudo na embalagem plástica. Então ela deixa de ser sustentável, né? Então o conteúdo da sua sacola é importante. Não basta ter a sacola sustentável, é o que você põe dentro dela, né? Então, o momento que você vai cozinhar e o momento que você vai consumir. A gente, no mundo atual, nós criamos o hábito de comer com o celular do lado, né? Ou falando, nem presta atenção. Aquela recomendação de mastigar calmamente já se foi também, né? As pessoas praticamente mastigam o alimento, porque está todo mundo com pressa, está todo mundo agitado, está todo mundo acelerado. E é claro que isso vai interferir na nossa energia. A alimentação, o momento de se alimentar também deveria ser um momento meditativo, ou de oração, ou de tranquilidade, em que você senta e faz isso bonitinho. Eu converso com todo mundo, mas a hora que eu vou almoçar, é a hora que eu vou almoçar. Aí eu sento, fico ali quietinha. Porque é o teu momento de recarga, não só física, mas mental. Por que não dizer de energia, né? Seja para a atividade que você for fazer, a tua pausa. Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Desde a hora que você pensa em adquirir o teu alimento, até a hora que de fato você vai preparar e você vai consumir. Faz sentido a gente pensar dessa forma, né? Porque a gente é muito mecânico, né? Pega, tem que ir no supermercado de sábado, aí vai, e aquela fila, aí vai para a fila do supermercado, todo mundo nervoso, depois é o trânsito, não é isso? Aí reclama todo mundo do preço, e aí vira um mar de reclamações, e na hora de fazer, tá calor para estar na cozinha, tô atrasado. Então a gente já vai modificando o que deveria ser o nosso momento de se alimentar. Então é algo para a gente prestar atenção, né? Com planejamento a gente consegue organizar isso. Aí eu trouxe parte de um livro, que foi um dos primeiros livros que eu li, que falava bastante sobre isso, que é O Segredo de Shambhala. Eu não vou ler tudo, porque na verdade eu trouxe os slides de um curso que eu dou de alimentação. Eu falei, eu vou cortar esse slide, mas vai ter tanta coisa interessante, então eu vou levar. E ele fala justamente, né? Desapareceu na cozinha e voltou com um prato de legumes e um molho. Levou-me para uma mesa e serviu os legumes em 3 terrinas pequenas. Logo ficou claro que o alimento fazia parte da informação que Han estava me passando. Enquanto comíamos, ele continuou: é impossível manter energia alta dentro de si se a pessoa se alimentar de matéria morta.
Então você quer energia, você quer disposição, mas o alimento que você come já não... Né? É para a gente pensar. Como eu falei, não trago verdades absolutas, trago propostas. Desviei o olhar e me desliguei. Se aquilo ia ser um sermão sobre dieta, eu preferia pular essa parte. Geralmente a gente não quer ouvir essa parte, né? Mas é algo para refletir. Você quer se manter disposto, mas aquilo que você come, aquilo que você está ingerindo tem uma outra energia, né? Aí a gente vai encontrando algumas contradições aí. Aqui eu vou pegar o trecho que eu gosto, né? Grande parte do que encontramos, né, destina-se ali simplesmente ao prazer sensual e à distração. O que é um alimento para a gente nas festas? Natal, Ano Novo, não tem aquele desperdício às vezes, né, daquelas mesas, depois a gente fica comendo uma semana aquela mesma comida que ninguém aguenta mais. Né? Por quê? Porque vira um prazer, a distração, não fica mais algo tão cheio de energia como deveria ser, né? Então, veja só, se comer esta planta, você sobrevive, se comer aquela ali, você morrerá. Tudo é parte dessa escolha, tudo, até mesmo um vegetal. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, intuitivamente você sabe. A gente sabe. Se a gente parar um pouquinho, a gente sabe que determinado alimento não vai cair bem, não é? A gente olha para alguma coisa e fala, eu sei que eu não posso comer isso aqui. Então esse livro, para quem depois quiser procurar, é um livro muito interessante. Então eu só trouxe algumas reflexões. É esse aqui, ó. É muito legal esse livro. Assim, sim, torne a olhar com visão ampla. Quando alguma coisa morre, como por exemplo um cachorro atropelado por um carro ou uma pessoa, depois de longa doença, as células do corpo imediatamente perdem a vibração e se tornam muito ácidas quimicamente para o corpo. Esse estado ácido é o sinal para os micróbios do mundo, né? Os protozoários, as bactérias e os fungos, e que está na hora de decompor aquilo, o tecido morto. Este é o trabalho deles no universo físico, devolver o corpo à terra. Né? Então, se a gente coloca isso na pauta da alimentação, vale um olhar de carinho, né? De tentar entender como que você pode trabalhar isso nos dias que você tem que se concentrar mais. Por exemplo, aí uma definição básica do que é alimento, se você jogar na Wikipédia vai estar lá, né? É toda a substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar as suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução. Para o ser humano, a alimentação inclui aqui ainda várias substâncias, né? Dentro do nosso corpo ainda se metaboliza outras substâncias, e aqui eu ainda estou bem na parte física. E aí, se a gente puxar ainda, a palavra alimento se origina do latim alimentum e significa coisas que se comem e bebem para crescer e subsistir, né? Aí eu gosto muito, né, como professora, de trazer os componentes ali, nutrir, criar, fazer crescer, né? Então a gente precisa entender também o que um alimento representa na vida da gente. Não é simplesmente uma coisa que você põe na panela e põe no prato. Não é uma coisa. Né? A gente tem que tirar só esse olhar, não é uma coisa, é algo necessário. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira assim. Quem aqui fala comer? Tem hábito? Eu como, eu vou comer. Vocês já procuraram no dicionário o que está ligado com a palavra comer? Causar desgaste, consumir, dissipar, devastar, roubar no jogo, omitir, empanturrar, devorar, etc. Eu gosto das caras quando a gente faz essa definição. Então, quando a gente fala eu vou comer qualquer coisa, será que a gente está abençoando a nossa alimentação? Já tinham parado para perceber esse significado? E aí, quando a gente fala nutrir, já muda um pouco, hein?
Sustentar, alimentar, revigorar, aumentar, promover, engajar, entreter, revitalizar. Até energia é outra, né? Eu acho até muito perfeito quando alguém fala assim, eu vou me nutrir agora. Tá correto, mais correto do que eu vou comer. Não é? Alimentar também tem uma outra energia. Conservar, manter, fomentar, incentivar, eletricidade, dar impulso, motivar. A gente não fala, vou alimentar esta ideia. Então não é melhor falar, eu vou me alimentar do que eu vou comer qualquer coisa. Já tinham parado para pensar, né? Às vezes está cansado, como faz lá qualquer coisa para a gente comer. Aí já joga, né, aquela energia, faz lá, qualquer coisa para a gente comer. Aí já vai colocar aquele alimento para dentro nessa energia, né, do qualquer coisa. Mas você é qualquer coisa? Aí tem que pensar nisso também. Eu trouxe mais também, essa cúrcuma aqui, na pandemia, quando a gente não podia sair, a minha distração foi fazer horta. Então eu tenho uma área de serviço cumprido e eu falei, vamos plantar, né? Então eu plantei batata doce, maracujá, cúrcuma e tá lá até hoje. E aí a minha felicidade foi quando eu colhi as minhas primeiras cúrcumas, de vez em quando eu arranco lá algumas, né? E essa cúrcuma, quem me deu, tinha voltado da Índia, então ela veio, né, de um solo muito sagrado, então eu tenho lá ela plantadinha, de vez em quando ela dá os seus presentes, né? E quando a gente pensa em alimento abençoado, a gente está falando de agricultura. A gente fala de agricultura orgânica, mas os nossos antepassados já só comiam orgânicos, né? A minha avó plantava coisas no quintal, né? E por que de repente virou um bicho de 7 cabeças, né? Outro dia eu pensei, nossa, comer um negócio orgânico não tem gosto. Você diz que não tem gosto porque você está acostumado com agrotóxico. Mas a batata doce era desse tamanho, não desse. De novo. Porque o alimento no seu processo mais natural, às vezes ele não é tão grande como você vê, não. A cor é outra. As primeiras cenouras não eram laranja, eram roxas. Sabiam disso? Joguem no Google, cores das cenouras, vocês vão encontrar. Ela foi ficando alaranjada com o tempo. Tem várias, é magnífico você olhar as cores das cenouras. E se a gente pensar em agricultura, vem lá do período neolítico, né? A gente nem estava ainda pensando. E olha só, já tinha a produção cevada, ervilha, lentilha, grão de bico, e entre outras coisas aí, né? Conforme eles plantavam, utilizavam os grãos, percebiam os que eram melhores. Eles já estavam fazendo ali as suas misturas. Então, nada novo. É só uma questão de... Às vezes a gente acha que precisa da novidade, mas enquanto que na verdade a gente tem que recuar. A gente só tem que voltar à origem, né? Então, o que você faz no dia a dia aí na sua rotina? Vamos lá. Aí de novo, vou comer qualquer coisa. Devorei o bolo. Estou morta de fome. Já falaram isso? Estou morta de fome. Ou me alimentei bem, preciso me alimentar melhor. Vamos nutrir essa boa ideia? Não muda a forma que a gente já se relaciona com o alimento? Só no falar. Já muda. E eu demorei para perceber isso. Eu fui perceber isso uma vez que eu falei assim, toda vez que eu chegava em casa cansada, eu falava, eu vou comer qualquer coisa. Aí um dia minha mãe falou, nossa, se alimenta, vai se alimentar. Toma um banho, vai se alimentar, respira. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Não é isso, eu vou comer qualquer coisa. E aí, né, tem as duas imagens ali que já remete um pouco, né, o comer qualquer coisa, que a gente já está naquele estado faminto de ser, e quando você se planeja, cuida da sua alimentação direitinho. Agora, somos realmente que comemos? O que vocês acham? Aí, quando a gente observa a característica dos alimentos, a gente pode decidir quem nós vamos ser, na verdade, em um determinado dia. Você decide quem você quer ser. Você não é, né?
Eu sei que está meio batido, mas não é aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E vai ficar isso para sempre. Então, assim, você decide. Se você come determinados tipos de alimento, você vai ser ansioso, desconcentrado, inquieto. Ou você vai estar cansado, com preguiça, sem vontade. Ou você vai estar raivoso e mais reativo. Ou você vai estar apático e tristonho. Ou você vai estar ativo, concentrado e sereno. Não tem muito meio termo nisso aí. Então, abrir o olho, você escolhe. Se você acorda e começa a comer açúcar o dia inteiro, né? Ou você come miojo todo dia, falei a marca, não era para falar, mas falei. Você come tudo pronto, tudo enlatado. Quem você vai ser nesse dia? Primeiro, uma pessoa com dor de estômago, né? Depois você vai sentir uma vibração estranha, ou você vai estar apático, letárgico, ou você vai estar reativo e você não sabe nem de onde vem aquilo. E dificilmente você vai falar é do que eu comi, porque o que eu comi, você vai falar do sentimento físico. Ah, estou com uma queimação no estômago porque eu comi ali um sanduíche. Mas às vezes aquela tua tristeza constante, será que também não é o que você consome todos os dias, né? A sua raiva, a sua angústia. Porque o alimento entrou no seu corpo, começam os processos químicos. Quando ele chegou para você, ele já veio numa vibração, já veio num tipo de atmosfera, como você preparou, quem preparou para você também. Se você deu sorte no restaurante, o cozinheiro estava feliz aquele dia, parabéns. Agora, se você deu azar e aquele dia o cozinheiro estava fumando ali e mexendo a sua panela, você não sabe. Né? Então você escolhe. Eu sei que é de preocupar, mas a gente precisa prestar atenção nisso. São escolhas, né? Ou como você mesmo cozinha. Você está lá na cozinha, ai, almoço, tem que fazer almoço todo dia. Ai, que raiva. E vai lá e mexe a panela com raiva e corta as coisas com raiva. Aí come, aí coloca aquilo para dentro. O que acontece? Nossa, não caiu bem. Quem criou isso? Aí eu acho que foi a azeitona da empada, não é a azeitona da empada? Foi a azeitona, não, foi aquele, não, foi você mesmo, às vezes, ali, só no ato, né? Não gosta, quando não gosta de cozinhar é pior ainda, né? Porque aí faz na força da obrigação. E aí, o que a gente aprende ao decorrer da nossa vida, escuta de mãe, vó, tia, vizinho, se não comer carne, fica doente. Eu lembro quando eu parei de comer carne, o primo falou assim para mim, você vai morrer. Muito sério. Aí toda vez que eu encontrei numa festa de família, ele falou, oi fantasminha, oi, tudo bem? Porque tá tudo certo. E é claro que toda decisão alimentar que você vai fazer com o médico, com o nutricionista, como eu fiz, procurei, me orientei e segui. Mas isso é lenda. Se você tiver uma alimentação isenta de carnes, equilibrada, bem orientada, você não fica doente. Se é proteína animal, existe para ser consumido, porque nós estamos no topo da pirâmide alimentar. Será que a gente está? Se a gente olhar para o retrato do mundo agora, eu acho que não é bem isso. É um pensamento eugóico que a gente tem, assim, né? Meus ancestrais não morreram caçando para eu comer alface. Essa é que a gente mais escuta, né? O que a gente faz? Ok. Se tem dentes canina é para comer carne mesmo. Curiosidade. Foi uma dentista lá na escola e ela estava falando que as crianças de agora já não estão vindo nem com o siso e nem com os caninos. Por quê? Porque o organismo já está entendendo que você está evoluindo. Olha que maravilha! Se a gente pegar desde a pré-história, o nosso corpo mudou. Homo habilis, Homo e todos os homos que vieram depois, evoluiu. No Natal e Ano Novo precisa de mesa farta, será? A mesa.
né? Às vezes a riqueza está na simplicidade. É melhor sobrar do que faltar. Será também? Nossa família sempre fez assim, não vamos mudar, né? A gente culturalmente às vezes vai propagando alguns hábitos que a gente sabe que não fazem mais sentido. Na minha família inteira, a única que não come nada assim, praticamente de origem animal, sou eu, da minha família inteira. Né? Então, é uma questão de escolha. É isso até que você começou a falar, eu pensei, né? O alimento para nós, brasileiros, é muito cultural, né? É muito cultural. A gente vai trazendo tudo. Ah, ficamos tristes, vou comer um negocinho. Ficou feliz, vamos comemorar. É sempre, né, pro alimento. E o que a gente vai propagando? O mesmo que a gente aprendeu, e aí propaga para o filho, para o neto, e por aí vai, né? O que a moda diz que faz sentido, a era da chia, lembra quando lançou a chia? Nossa, tem que pôr chia em tudo, né? A pessoa dava bom dia para você, jogava chia, assim, era chia para todo lado. Batata doce, a época da batata doce, tudo era de batata doce, gente. Sorvete de batata, tudo tinha batata doce. Eu lembro que eu chegava na casa de uma tia, só tinha batata doce para comer na casa dela. Era batata doce para todo lado. A moda do ovo, o ovo, aí depois falam que não pode, aí depois falam que pode. A do salmão, né? É. Mas aí se a gente olhar para como tá os oceanos, o peixe não tá também, né? Aí a gente propaga o que a gente tem medo, a gente propaga o que a gente tem medo. Se você tem medo de determinada questão em relação à alimentação, você vai propagar isso, até inconscientemente. O famoso eu não consigo ficar sem. Ah, consegue. Tudo é treino, tudo é hábito, tudo é... eu preciso disso ou daquilo. Eu preciso deste chocolate, eu preciso, né? Eu mereço também. Ixi, tem tantos, né? A gente poderia montar vários, né? E aí só trouxe uma imagenzinha, né? Que roda muito e faz muito sentido, né? O topo da pirâmide, né? Nosso ego e um eco, uma postura mais eco, né? De ecoar uma outra disciplina, um outro modo bondade pelo mundo. Aí uma curiosidade, eu gosto de trazer umas curiosidades. O alimento e a moda tá sempre andando juntos. Vocês sabem que a Dolce & Gabbana, em 2016, lançou uma linha de refrigeradores, né? Pintados à mão, né? Para La Dolce Vita, fez design, vendeu pra caramba. Ah, eu preciso de uma geladeira dessa para guardar o meu alimento. Precisa, gente. Então, quando a gente pensa em alimento e moda, tá ali, ó. Tá ali. Isso é mais por uma curiosidade. Como pegam a nossa alimentação, que é algo para ser sagrado, que vai nos ajudar no simples processo de existir, que por si só já é espiritual, você já vai se relacionar com as pessoas e transformam no marketing, né? Fazem um marketing danado a ponto de fazer. Eu não teria na minha cozinha, mas gosto não se discute, né? Enfim. Aí tem o nosso consumo versus a nossa necessidade. Quando eu falei que isso foi um curso, eu fiquei rodando bastante tempo com esse curso, que era do eco ao ego alimentar. E aí, certa ocasião, me chamaram para escrever um artigo no Autossustentável e tá lá. No eco alimentar, as escolhas consideram os impactos. Por eu falar em impacto, estou falando no meio ambiente, na sua energia, no seu relacionamento com o outro, no como você quer existir no mundo, né? Então, nesse caso, no eco, você é um cuidador consciente, você sai daquela postura só de consumidor. Temos que ser um consumidor consciente. Consumidor é que consome, eu prefiro ser um cuidador consciente, né? Você tem um apreço pela história do alimento, né? Você pergunta para qualquer criança hoje, sabe como chega a laranja na sua casa? Não sabe, gente. As crianças não têm ideia de como as coisas chegam até elas. E muitos de nós também não, né? E aí a gente tem que entender
e validar a importância de cada ser senciente que sente medo, que sente alegria, né? E esse ser compõe o planeta. As coisas não existem para serem exploradas e tão somente isso. É que nós fomos ficando com essa ideia, né? Então o eco traz essa postura da gente sair do simples consumidor para um cuidador. E aí é aí que começa a trabalhar a tua energia no aspecto espiritual. E no ego é esse estado faminto que a gente tem diante dos recursos naturais, que é tudo inesgotável, tudo é meu, tudo eu compro, tudo eu vou devorar, tudo eu vou consumir. Tinha um programa na TV, eu não sei qual é, que cada vez que o cara via um bicho se mexendo, ele falava, é proteína. Aquilo me dava um nervoso, que eu ficava procurando assim no final do programa, para ver se eu achava um 0800 para ligar, para falar, gente, porque não é possível, qualquer coisa que se mexe é proteína. Era desesperador aquilo. Não é que tinha um programa, tudo que se mexe, é isso, é proteína. Então, gente, isso aí é um estado faminto que a gente traz. Aí, quando a gente começa a ir para a espiritualidade, depois que a gente entendeu nossa relação com o alimento, se a gente quer ser mais um cuidador do que um consumidor, se a gente sabe que desde o processo da escolha até o preparo, o consumo, eu preciso estar mais sereno. Primeiro, eu preciso compreender, né, que se a gente busca um caminho de espiritualidade, algumas coisas naturalmente não combinam. Vou reforçar. Não trago verdades absolutas, trago propostas. Isso aqui foram frases que eu ouvi de verdade. Eu sou um ser de paz, agora eu estou meditando. Ao término vou lá bater alguns bois e vê-los chorar. Oi? Aí você... Como assim? Uma hora você era um ser de paz, depois você não é mais, mudou assim rapidamente. É aquela peça de Lego que não encaixa. Depois, ou, né, tem um momento espiritual mais tarde eu tenho que ir para o meu momento espiritual. Exige concentração, mas agora eu vou me entupir de café, vou comer uns embutidos, um chocolatinho de sobremesa, não é assim? Você sabe que você tem algo para fazer, você sabe que tem algo para fazer, mas aí você fala, não, agora é o momento de eu, né, comer isso. E aí, será que a hora que você vai fazer esse algo funciona? Você está agitado. Novamente, você escolhe o que você vai ser. E aí começa esse planejamento da sua alimentação com a espiritualidade. Se você tem um momento espiritual, mais adiante, que necessita da sua concentração, alternativa errada. Pé, não é? Não é isso aqui. Não é isso aqui. No dia que você tem esse momento, o ideal seria coisas mais leves, frutas, um bom suco de fruta, muita água, né? Um arroz integral, um legume. E aí chegamos no que eu gosto bastante. Existem alguns alimentos, eu não vou entrar exatamente na ciência da Ayurveda, não sou especialista nisso. Eu vou trazer para vocês o que nós, da Brahma Kumaris, praticamos de uma maneira muito simples, tá? Que é a questão, alimentos que vão me alinhar com a serenidade e outros que vão me agitar. E aí cabe à minha inteligência usar isso para o que eu preciso, tá? Por exemplo, eu tenho os alimentos sáttvicos, sati é tudo que é puro, tá? Então, quem medita, geralmente, quem quer ter um momento de concentração, de conexão maior, vai optar por esse aqui, né? E aí vocês estão vendo que são frutas, né? Sucos naturais, as castanhas. Eu não estou vendo nada aqui, nenhum refrigerante, nenhum excesso de café. São alimentos que nos acalmam. Sat, essa energia de pureza, de limpeza, que não só faz bem ao corpo, que você vai sentir uma disposição,
Ah, mas no primeiro dia eu estou fazendo isso, eu fico sem energia. Aí, de novo, você tem que fazer essa prática de uma maneira organizada. Né? Ah, não, eu estou bem, eu comi castanha o dia inteiro, mas só castanha não, né, gente? Você pode comer o seu arroz integral, um legume cozido. É uma questão de disciplina. Aí a gente tem o rajásico, tem os refrigerantes, olha lá, o cafezinho, os docinhos ali. A gente tem os tamásicos, as carnes, a bebida, os enlatados. Do rajásico para o tamásico, você começa a sua energia de embotamento, você começa o seu processo de desconcentração ou de agitação. Ou ora você está muito agitado, ou você vai estar muito cansado. Então, é uma questão de escolher. Esse aqui no verão é até aprazível, né? A gente olha, né, nesse calor, uma fruta, um suco de fruta, uma salada. Esse aqui eu coloco mais por curiosidade, né? Que a gente... São gunas, a gente chama de gunas e está presente ali em todos os seres e objetos que vão nos cercando, né? Aí varia nas quantidades. Por exemplo, nós temos, como seres humanos, a capacidade de alterar isso conscientemente, a partir das nossas escolhas. Então, a gente pode aumentar ou diminuir um guna desse a partir daquilo que a gente vai consumir, tá? É a proporção deles, desses elementos, que vai criar as qualidades de cada material. Então, se você põe muito alimento rajásico, tamásico, você vai ter um tipo de coisa acontecendo. Se você opta por um alimento mais sático, você vai ter outra realidade acontecendo. Mas aí vem as combinações. Ah, eu preciso fazer uma atividade que preciso de energia. Você vai migrar para um outro tipo de alimento, mas você também pode escolher fazer isso de uma maneira mais natural. Você não precisa pegar o enlatado, você não precisa se entupir de café. E aí vem o discernimento. Tudo é equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Aí tem as qualidades que a gente pratica muito na meditação. O sat que vem é luz, paz, equilíbrio, bondade, clareza, inteligência, inspiração, harmonia. Esse aqui seria o ideal para uma atividade espiritual? O que vocês acham? Para um dia em que você tem que estar mais conectado, mais leve, com a cabeça mais gentil, com o coração mais adocicado? É esse, né? Os rajas, energia, atividade, mudança, mas tem o egoísmo, paixão, agitação, movimento, apego. Eu falo, tudo é combinação. Mas aqui, se você só está aqui, será que dá certo? Também não dá. E o tamas, escuridão, inércia, inatividade, preguiça, estabilidade, materialismo, obstrução, insensibilidade. Às vezes a gente não está conseguindo alguma coisa e comeu 5 bifes no dia. Presta atenção, aí é hora de falar o que será que está freando determinada atividade, determinada prática. O meu momento de meditação, o meu momento de oração, a minha mente está agitada. De novo a questão da escolha. E aí, a gente tem o criar, sustentar e destruir, né? Brahma, Vishnu e Shankara, Shiva, cada um, né? Então, olha só, quando a gente está naquele alimento mais denso, das energias mortas, a gente está nessa raiz aqui, nessa inércia, nessa escuridão, nesse estancamento. É legal perceber, as coisas não estão andando também. Olha a sua alimentação também. Ah, eu medito todo dia, mas olha como você está se alimentando também. Depois, sustentar. Tem os outros alimentos que de uma maneira equilibrada você pode combinar. Mas aí vem o movimento, a ação, a energia, a criatividade. Isso também vai te ajudar, né? Para determinadas atividades que vai exigir mais da sua presença ativa. E a gente tem a criação. Olha onde está a criação, a flor ali desabrochou, que é essa questão do sátvico, da pureza, do equilíbrio, da luz, da leveza. Faz sentido?
Se a gente for parar para olhar dentro de uma trajetória, né? Como eu falei, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu estou trazendo uma proposta, né? Um exercício de se auto-observar. Ah, não tem interesse em ser vegetariano? Ok, mas pelo menos em determinado dia você pode fazer isso. Ou uns dias antes, 2 dias antes, e tentar fazer, né? Manter esse equilíbrio dentro de você. Aí, os alimentos sáttvicos. Então, a gente tem alimentos aí que contêm bastante micronutrientes. Eles são muito bons para essa questão da nossa longevidade. Vídeos orientais, né? Às vezes a gente vê algumas... eu conheci uma japonesa que ela fazia ela era toda... comia muito legume, muitos brotos. E ela tinha uma vitalidade, uma coisa assim, fora do comum. Ela é uma irmã de São Paulo e ela tem uma vitalidade que ela anda aquela São Paulo inteira, aí vai, conduz as aulas dela de meditação, eu fico até olhando assim quando eu encontro com ela, e ela já é assim uma senhorinha. E um dia eu perguntei, nossa, né? Ela falou assim, eu sou muito regradinha na minha alimentação, porque todo dia que eu saio de casa é um dia espiritual. Então, para ela, qualquer interação, né, em qualquer momento do dia dela, ela tá usando isso. Não é só em um único momento, né? Então, essa questão da força física. E o que faz a gente ficar bem? A fácil digestão. Quando a gente consome alguma coisa que não digere, aí a gente não fica com aquele... Parece que a coisa não flui, que não anda, que a gente não consegue realmente se conectar. Porque o desconforto físico, né? Isso cria na gente uma energia. E aí tem que ser preparado de uma forma tranquila e mastigado sem pressa. Até isso a gente precisa prestar atenção. Não é só escolher, tal dia eu tenho tal coisa, então eu vou fazer com calma o meu alimento, eu vou mastigar tranquilamente. É você se dar esse presente para que você dê o presente a outras pessoas, né? Da sua presença. Aí, olha lá, envolve equilíbrio e harmonia, que a gente chama também de modo bondade. É o seu modo bondade. Esse sim é o estado ideal para uma prática espiritual, sinônimo de saúde. E aí é quando você está de fato presente e aparece a leveza e a firmeza. Não é interessante isso? Então, se a gente quer se sentir leve, quer ter firmeza naquilo que a gente faz, eu preciso olhar o que eu estou colocando no meu prato naquele dia, naquelas horas que antecedem aquilo. Aí tem só aqui os alimentos. Grãos integrais, cereais, sementes, lentilha, ervilha. Eu pus soja aqui porque tem gente que come. Eu não como. Particularmente eu não como, tá? Aí tem frutas, leites. Eu pus aqui umas estrelinhas porque eu não tomo leite de bicho, eu tomo leite vegetal. Porque a gente sabe que leite não é leite. Hoje em dia tem hormônio, tem tudo menos leite. E aí, por que será que se tem tanta alergia? Já repararam a quantidade de intolerância que está aparecendo por aí? A quantidade de hormônio, de coisas que se põem de conservantes nesse leite. Por isso que não estraga, obviamente. Fica lá meses, né? Então, eu particularmente, nem os leites vegetais eu prefiro até fazer. Eu faço leite de aveia, e tomo lá com as minhas coisas. Né? Geladinho, não é difícil. De novo, é uma questão de organização e disciplina. Não vai fazer sempre, não quer fazer sempre, ok, mas no dia que você tem uma prática espiritual, por que não? Né? Fazer uma vitamina com leite de aveia, optar por algo mais, que até inclusive você faça num estado mental de serenidade. E aí, sátvico é o quê? É o ar puro que respiramos, é a nossa visão pura diante das coisas. É a gente ouvir as coisas com uma certa pureza, tá? Então, eu até trouxe essa imagem aqui. Quando a gente fala de sátvico, a gente fala de satsang, ou a boa companhia. Então, a boa companhia não é só o outro, é você com você, é você com o que você consome. É isso que vai te dar força.
E aí tem aqui 3 imagens. Harmonia e clareza, você vê que está ali tudo bonitinho, alinhado. No movimento agitação, no rajas, já está uma coisa ali, já não está tão focado, não tá tão firme. E na inércia já está naquela contradição, aquela energia de ignorância, não no sentido só de raiva, mas de ignorar aquilo, né? Aquilo te impede de ver o que é bom para você, né? Então, se observar, está muito agitado, peraí, deixa eu olhar, como que eu não estou conseguindo dormir, a mente não para, a sua mente não vai parar de pensar, a gente não para. Mas dependendo do que a gente está consumindo, a gente pode agitar mais ela, né? Ou dar um tom de serenidade, né? Para pelo menos acalmar os pensamentos ali inúteis que vêm. Aí tem o rajásico, olha só, eles são mais picantes, né? Envolve mais movimento de corpo, atividade, né? Coisas mais agitadas. É conhecido como modo paixão, porque a gente vai para cima, vai fazer as coisas. Mas tem ali, ó, pimenta, né? Tem o chocolatinho ali. Então a gente precisa prestar atenção também na quantidade. Tem os cigarros, o que a gente está consumindo ali. Fritura, alimento muito estimulante, alimento processado, muito sal, a cebola, o alho, ovos, carnes, álcool, ó, tá tudo misturado aí. Dão um impulso de energia, mas acabam desequilibrando o sistema do corpo e da mente. E aí vão interferir na nossa digestão, é o que comumente vai dar aquela acidez que às vezes a gente não sabe muito de onde está vindo. E aí, se a sua digestão não está boa, eu lembro muito do meu nutrólogo falando, se a nossa digestão não está boa, a gente vai ter mais cansaço e mais estresse naturalmente, porque a nossa digestão é um processo ativo. E quanto mais energia teu corpo tiver que colocar ali, mais cansado você fica. Às vezes a gente não sabe de onde está vindo tanto cansaço, né? De novo, uma questão de se observar. Eu pus ali o divertido, aquele bonequinho do Divertidamente, né? Que é a raiva. Aí tem, se tiver perturbada essa energia raja, ela vai dominar a sua mente. E aí você fica com aquela hiperatividade mental. Eu falo isso muito para as mães dos meus alunos, porque no lanche é aquela chocolatada, que depois do lanche eles voltam, que parece que, eu não sei o que acontece ali, a gente só olha, né, e respira um pouco, porque é muita coisa misturada, né? Então, claro que essa reeducação de entender que a alimentação interfere nas nossas relações, que por si só são espirituais, deveria vir lá de pequenininho, né? Mas aí, olha só, entra a raiva, o estresse, o estado de frustração, ansiedade, os pensamentos ruins, maldosos, destrutivos. Está recorrente aquele pensamento? De novo, olha a sua alimentação. Passa um raio-x ali para ver. E o tamásico, que são esses alimentos aí nesse modo mais ignorância, né? O que é o modo ignorância? É quando você resiste à mudança, você não quer mudar de jeito nenhum. Né? É de novo a síndrome da Gabriela, né? Você quer ficar daquele jeito, você não quer expandir, você não se abre para novas informações. E esses alimentos, eles vão querer muita energia tua para ser digerido, muita, ele vai puxar muita energia do seu corpo. São alimentos sem vida. Vai precisar, entendeu? Por quê? E por que as pessoas vão para eles? Porque dá uma falta sensação de estabilidade, não é? A pessoa come aquele pedação, ai, estou satisfeito, não é assim? Dá aquela sensação de cheio, de que está com energia, mas dá um tempinho depois, letargia, inércia e preguiça. Quem aqui já teve a experiência de comer aquela feijoada e depois ficar? É isso aqui, né? Você sai para almoçar no trabalho, não é? Come aquele bifão,
Quarta-feira, dia de feijoada, aí volta para o escritório, senta lá que o olho não aguenta, que o corpo, a cabeça não funciona, tem que responder o e-mail, está escrevendo até errado. Por quê? Porque esse tipo de alimento puxa muita energia sua. Não tem jeito. Olha lá, em certos casos, estados como a depressão, sentimentos de pessoa que já tem uma tendência à letargia, à tristeza, precisaria muito evitar esse tipo de alimento. Porque ele vai intensificar isso. Às vezes a gente não sabe, mas intensifica. Aí, ó lá, carne, cebola e alho. Entendeu? Comida de micro-ondas. Por exemplo, eu não tenho micro-ondas. Na minha casa nunca entrou micro-ondas. Primeiro, né, meu pai nunca quis micro-ondas. Quando lançou micro-ondas, minha mãe falou, vamos comprar um micro-ondas. Meu pai falou, eu não vou comer comida de plástico. Para o meu pai, entrou no micro-ondas, é comida de plástico. E eu segui isso culturalmente. Não quis micro-ondas. Quando minha filha falou, mãe, vamos comprar um micro-ondas, eu falei, você compra quando você casar para sua casa. Na minha não tem micro-ondas, no máximo um forninho elétrico, e eu prefiro fazer no fogão tradicional. Né? Eu não gosto, tá? Então, comida ali muito congelada, aí eu faço, mas eu como direitinho, sim, eu congelo a minha marmita da semana toda. Mas congelou, já não é a mesma coisa, já não tem mais aquele frescor. Aí nossos ovos ali, as comidas, né, da moda, comida velha, aquela do Natal que fica a semana toda, que eu falei. Alimentos muito processados, cheio de aditivo químico, aí pode falar do corante, fast food, né, com esse negócio de iFood, todo mundo pede sanduíche. Álcool, cigarros e drogas. Né? Então, prestar atenção nisso, mesmo que você prepare um alimento super fresquinho, mas você deixa lá na geladeira por muitos dias, ele já não é mais sático, ele já ficou tamásico, porque ele já está ali exposto, já mudou, né? E eles enfraquecem a imunidade, leva assim ao aparecimento de doenças. Aí no Tenho Divertidamente, eu trouxe o Tristemente. Então, olha lá, observe a alimentação diariamente. Se você está muito assim, ó, que nem o bonequinho, olha a sua alimentação. Pense na mesma como uma ferramenta para manter a sua energia equilibrada. Não é só para te deixar com o corpo em dia, não é só para te deixar saudável, é para manter a sua energia equilibrada, principalmente se você tiver alguma atividade espiritual para fazer. É uma ferramenta. Não pode ser nem uma fuga e não pode ser uma culpa, é uma bênção, portanto é uma ferramenta. Quando você tem uma ferramenta para resolver algo, você fala, ainda bem que eu tinha isso para resolver isso aqui, então é uma bênção. Troque o combustível cheio de químicas aí por uma energia mais limpa. A gente está nessa era de sustentabilidade. Seu corpo precisa de energia, então você tem que nutri-lo com uma energia mais limpa. E aí isso também é pessoal e intransferível, né? Alguém pode te inspirar, mas ninguém pode mastigar por você. E aí a gente tem a cebola e o alho, que já estavam me perguntando, todo mundo fica querendo saber da cebola e do alho. Veja só, eles são meio que rajásicos e tamásicos, eles entram nessa composição e são prejudiciais para meditação e devoções. Tudo que depende, que precisa da sua atenção espiritual, eles são sim prejudiciais. São rajas e tamas porque enraiza a consciência mais firmemente no seu corpo e não na sua parte espiritual. O alho é um agitador, ele é afrodisíaco, ele é modo paixão, você vai. A cebola, você já viram uma cebola largada na geladeira? Já ouviram aquela história, você deixa uma cebola num cantinho, ela puxa tudo que não presta para ela? Ela é inflamatória, altamente. Ah, mas na Ayurveda, aí vem a ciência, se você não vai para uma prática espiritual, o chá de alho, de cebola é bom para gripe. Pode ser, porque seu corpo precisa reagir, mas não é bom para a sua meditação. É uma questão de ajuste, né?
Agora, se você é uma pessoa que adora alho e cebola, come alho e cebola do café da manhã ao jantar, e de repente você fala, eu sou tão ansioso, né? Tô tão reativo, sou tão nervoso, por que será? Muitas vezes é aqui. Existe uma curiosidade de pilotos de avião. Uma vez foi um piloto de avião numa palestra da Brahma Kumaris, num retiro. Desses de alimentação, eu estava ensinando a fazer. Foi interessante que ele apareceu para aprender a fazer uns pratos veganos que a gente estava ensinando. E a nossa curiosidade de perguntar por que ele estava lá. Ele falou, você sabia que 48 horas antes do meu voo, eu tenho a recomendação de não comer nem alho nem cebola? Porque ele precisa estar concentrado, ele não pode estar ou cansado demais ou muito reativo, porque o reativo não resolve nada, ele só briga, né? Então, o que acontece? Ele falou, eu vim aprender algumas coisas para que nestes dias de voo eu possa equilibrar. Né? E aí entra outro ponto, é aprender para equilibrar, né? Então, a cebola é mais o embotamento, mais a inflamação, e o alho é muito agitador. Se você, por exemplo, tem uma prova para fazer, você não deveria comer alho. Desconcentra. Ou você não deveria comer cebola. Entendeu? Eu não como alho e cebola já faz muitos anos, desde que eu descobri isso. E eu percebo sim que a capacidade de se concentrar para uma leitura, para um estudo, para alguma coisa é muito grande. Quer reconhecer isso, é só fazer um teste, faz uma semana. Pessoas que já têm ansiedade, menos ainda. Mas o que eu vou colocar na minha comida? Gente, tem tanta coisa, tem tanto tempero, tem tanta coisa que você pode colocar. Você fala do alho poró? Da família dos aliáceos. Alho poró, a cebolinha, tudo. Tanto que na Brahma Kumaris a gente não usa nada disso na comida. Uhum. O alho seria um recurso para remédio. Para remédio, é isso mesmo. Mas, em vez do alho, a gente usaria o alho poró. Então, para Brahma Kumaris, e se você for pesquisar na biologia, e eu até fui pesquisar isso uma época, é da família, entendeu? Ele vai ter, assim, menos potência, mas ele ainda vai ter, né? Mas tudo é uma questão de ajuste. Mas final de semana não vou comer uma... Faz, mas naquele dia que você tem uma prática espiritual, evita, né? Ou se você já é uma pessoa muito agitada, reduz, vai reduzindo. Se você tem uma prova para fazer, se você é muito reativo, eu quero melhorar minhas orações, minhas meditações. As pessoas que realmente meditam, tem uma disciplina mais yoga, que meditam, elas não comem, né? Eu acho que hoje, se eu pôr na minha boca, eu até estranho. Quando eu sinto cheiro, assim, eu já me arde até o nariz, porque quando você para de comer alguma coisa, de se nutrir de alguma coisa, você já sente aquilo, né? Muito mais, com maior sensibilidade, né? Eu não faço nem naquela parte do mercado que tem as carnes. Quando eu vou no supermercado com alguém da minha família, eu falo, vai indo lá, que eu não quero ser vista ali. Eu fico lá do outro lado. Aí eu trouxe uma curiosidade também, que era uma apostila nossa, desse sábio, que ele descreveu alhos como os 5 legumes picantes e perfumados. É um dos ali, né? Aí, diz que ele tem um efeito negativo sobre os seguintes 5 órgãos: fígado, baço, pulmões, rins e coração. E do pulmão eu até posso dizer que é um pouco... Quando eu tive uma pneumonia há pouco tempo, a minha médica, a minha pneumologista falou, não coma alho. E eu falei, mas eu não como mesmo, ela ótimo, entendeu? E principalmente a cebola, que aumenta esse processo de inflamação. Aí tem a questão, né? Olha lá, cebolinha, o alho poró, tá tudo ali no pacote, tá? Estes vegetais contêm 5 tipos diferentes, né, ali,
de enzimas que fazem com que as reações da nossa respiração seja repugnante. O odor extra sujo de suor. Outro ponto. Sabia que quem come muito alho tem uma tendência a ter um suor mais forte? Ele sai, o cheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema com isso deveria evitar, porque ele potencializa o cheiro, entendeu? Movimentos do intestino também, eles são mais fortes, né? Aí vem a agitação, a ansiedade e até a agressividade. Principalmente quando consome cru, a pessoa faz, né? É aquela salada cheia de cebola crua em cima. Se fosse aprazível, quando a pessoa comia isso, ninguém ia sair de perto dela, né? Não fala, né? A pessoa dá logo aquela distanciada. Então, é uma curiosidade legal, como eu falei, não trago verdades absolutas, trago experiências, né? Então, quer testar? É praticar, é experimentar, é ver o que acontece. Né? Mas o chá diário na gripe funciona. Como eu falei, tudo é para o que você vai fazer. Se na gripe você está naquele estado letárgico e precisa de energia, gente, o que a natureza oferece para a gente é recurso para a gente usar a nossa inteligência, né? E saber aplicar, combinar esses elementos. Aí vamos chegar nessa parte. Por que afeta a nossa espiritualidade determinados alimentos? Abate de animais para consumo. No momento do abate, o animal chora e emite uma energia de medo, violência e dor. É com essa vibração que se obtém a carne, de qualquer tipo. Alimento é vibração. É isso que você vai pôr para dentro. Então, se você é muito reativo, sente muita raiva, tem que prestar atenção, muita tristeza. Peixes morrem asfixiados. Não tem... A gente quer falar isso de outra forma, mas não tem como. Bezerros são separados de suas mães assim que nascem. Né? Porcas são colocadas em cercados, engordam e mal podem se mexer. Aí vai entrando. Valéria, foi a minha reflexão. Eu não quero participar disso. Eu comecei pela minha saúde, porque eu tinha muita enxaqueca. E aí me falaram para tirar, eu tirei. Depois eu fui para a meditação, aí eu entendi a parte do sátrico, rajásico, tamásico. Depois eu fui para a questão ambiental. E depois, através de uma amiga, eu conheci a questão animal, que aí foi a que me chocou completamente. A indústria do ovo também é violenta. Pintinhos machos são triturados vivos, porque eles não botam ovos. Então são descartáveis. Vacas ficam grávidas via estupro, é a força que uma vaca é, né? E tem inflamações nas glândulas. O leite tem pus e hormônios, aí vide as alergias e os graus de intolerância. Então, olhando este quadro, por que eu vou consumir isso para a minha prática espiritual? É o que me faz refletir, porque eu estou envolvida numa energia que não combina com, digamos assim, com o que eu estou buscando. Né? E aí... Novamente, não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dizendo que é uma proposta. Eu estou dizendo que existe uma possibilidade, né, de você vibrar numa, digamos, uma outra frequência, de você, digamos, cooperar com um estado mais pacífico, num contexto de mundo, né? Porque se cada um emite um tipo de vibração, um tipo de presença, é a pergunta que eu me fiz, né? Que presença eu estou tendo no mundo? E aí eu trouxe umas fotinhos, né? Elas choram, né? Para mim isso, o dia que eu vi isso aí... E aí a gente pratica o princípio do ahimsa, né, que é uma coisa que depois que eu aprendi, a gente consegue sempre, porque envolve todos os seres, a gente convive em sociedade, nem sempre, mas é o que a gente procura fazer. Leonardo da Vinci já falava, haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma forma como se julga o assassino de um homem. Entendeu? Quando me tornei vegetariano, poupei 2 seres, o outro e o eu.
do professor Hermógenes. Imagine isso em uma grande escala. Os vapores das comidas com carne obscurecem o espírito. Dificilmente pode-se ter virtude se se desfruta de comidas e festas em que haja carne. Olha que isso, eu busquei de coisas. No paraíso terreno não havia vinho, nem sacrifício de animais e tampouco se comia carne. Isso aí, São Basílio. Né? Se pesquisar, a gente vai achar muita coisa. Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação dos nossos desejos corpóreos. Porque o que a gente se move na alimentação é pelos sentidos apenas. É a satisfação imediata que a gente quer. Aí comeu, porque aí é comer, passou e depois. Aí quer de novo. Já reparou? Não sacia nunca. Né? E aí o que é a rinza? Vai abranger todas as nossas atitudes em relação à guerra, assassinato, mas as nossas interações, por exemplo, com família, amigos, colegas, vizinhos, é o modo como a gente ganha a vida também, como gasta o nosso dinheiro, o tipo de comida que a gente come, a nossa relação com o meio ambiente, como tratamos os animais e outras espécies. Né? É o princípio da não violência, de eu não tentar ao menos não cometer nenhum tipo de violência. É difícil, estou falando. Às vezes a gente já pensou, mas é um exercício, né? É uma proposta de um exercício. E aí a parte que eu gosto, se você pode organizar sua cozinha, você pode organizar a sua vida. Se você consegue organizar a sua cozinha, ter o desprendimento e a disciplina, você organiza a sua vida. Né? Porque uma cozinha, o que é uma cozinha? Detalhes, tempo, né? Apreciar, paciência, medida, combinações, interações. Né? Na cozinha acontece muita coisa. A cozinha é o local sagrado. Então vem agora umas dicas. Não reclame na cozinha. Tome um banho antes de cozinhar. Enquanto corta, mexe o seu alimento lá na panela, põe seu pensamento mais elevado, não fica pensando no que aconteceu no serviço, se isso ou se aquilo. Ofereça o alimento a Deus da forma que você está acostumado, ora medite, ou ore, ou enfim. Não desperdice. Isso é uma forma de amor também. Procure se nutrir em silêncio ou com bons assuntos. Se vai conversar, é com bons assuntos. Uma das coisas que eu aprendi também lá na escola de meditação, quando a gente ficava nos centros e nos retiros, às vezes retiros de silêncio de vários dias, a gente comia tudo em silêncio. E quando depois acabava, que a gente podia conversar, não se fala de trabalho à mesa. A gente não podia falar de trabalho, a gente não podia reclamar, a gente tinha que falar só de assuntos elevados, da espiritualidade. E se não falasse, era melhor ainda. Entendeu? Não amaldiçoe o seu alimento. Para de orar, deixa eu ver quantas calorias tem isso aqui. Isso aqui eu não... Tudo bem, cuide da sua saúde, faça o que você precisa, mas faça com amor, não com um tom de... O alimento, ele não é o seu inimigo, a sua mente é. É você que tem que organizar como você faz as coisas. Medite e ore enquanto lava a louça. Lavar a louça é maravilhoso. Enquanto você está ali, né, a água cai, você pode aproveitar, pedir para os pensamentos ruins irem embora com aquela água. Utilize os recursos à sua volta. E aí eu trouxe algumas fotinhos, que é a parte que todo mundo quer jantar, das coisas que, assim, eu comecei, como eu falei para vocês, é um assunto que eu gosto muito, porque quando eu entrei para o mundo da meditação, eu já fazia a minha comida. Foi uma das primeiras coisas que eu quis aprender a fazer, porque não tinha muita comida vegana por aí, então eu fui aprender a fazer. Olha na internet, pergunta para... E outras coisas eu inventava conforme vinham os insights. Então, com lentilhas, do hambúrguer a uma lentilha cozida, a um bolo doce de lentilha, a um tofu de lentilha, a linguiça de lentilha, a um bolinho de lentilha. Então, mas eu vou comer o quê? Alface? Não, só se você quiser.
porque as possibilidades são muitas, né? O grão de bico, a gente chama de grão melete, né? Que a gente faz. Eu faço, até hoje eu faço queijo de grão de bico e queijo de lentilha, aí você deixa fermentando e fica aparecendo um queijo gorgonzola e passa no pãozinho. Hoje mesmo levei para a escola, no meu pãozinho. Leite condensado de grão de bico, com a água do grão de bico, bolinho de grão de bico, mousse com a água do cozimento de grão de bico, bolo de grão de bico com calda de maracujá. Então, essa ideia de que você vai só comer alface é só se você realmente quiser, né? E aí a gente tem, ó lá, o queijo do grão de bico, aquela torta com leite vegetal, queijo de castanha, bolo vegano, torta de feijão fradinho. Ali foi um pedacinho da minha ceia de Natal, que eu fiz também um tender com tofu de lentilha, né? O formatinho do tender. Um bolo de manjericão, bolo de laranja. E a gente, tudo que existe para o outro comer, existe para você também, que opta em não comer essas coisas cheias de aditivos, cheias de violência, mas depende de você. E aí, se você vai ter uma prática espiritual, você pode fazer o uso de um doce, por exemplo. Eu procuro adoçar com tâmara, com ameixa, para não usar tanto açúcar. Um pouco mais saudável, pra você não ficar tão agitado. Aí tem panetone, os biscoitinhos, os pães, que eu fazia com o resíduo do que sobrava dos leites vegetais. Então, o que eu faço? É tudo organização. Chega segunda-feira, que é um dia mais tranquilo para mim, eu de manhã já cozinho alguma coisa, já faço meu pão, já deixo algumas coisas pré-prontas, e ao longo da semana eu vou levando, porque eu levo para a escola, eu não como as coisas da escola, então eu levo tudo bonitinho, aí faço um chazinho, né, ponho uma musiquinha para meditar, ou uma música que tem uma palavra legal, e eu vou cozinhando. Bem, tudo certo? O que acharam? Foi bom? Dúvidas? Sugestões? Pode perguntar. Desculpa, assim, é que eu tenho lido bastante sobre alimentação, estava estudando sobre a linhaça, até o ômega 3, a gente tem que equilibrar o ômega 6, o ômega 3, Isso. essas coisas todas e tal. Tem uma coisa, como é que você lida com os antinutrientes dos vegetais? Aí, por isso que eu falei para você, que você tem que procurar, eu tenho um nutrólogo, então, de 6 em 6 meses, porque o único acompanhamento que eu faço, a única vitamina que eu reponho é a B12, porque qualquer pessoa que é vegetariana, você que tem que repor. Mas aí eu faço exame, por exemplo, já aconteceu de eu fazer o exame e não precisar repor, falar, tá até sobrando aí. E teve uma vez que na UPA mesmo, eu estava pegando muita gripe e a médica olhou meu exame e disse, precisa tomar, me deu uma injeção de B12, acabou. E aí ele faz para mim, eu falo, olha, a minha ideia é fazer isso aqui. E ele fala, então não combina isso com isso, não combina isso. Aí vem as suas combinações. Não é combinação. Não, então, eu vou chegar lá. Aí A tem... combinação eu entendo. Por exemplo, antinutrientes para mim é um assunto novo, quimicamente novo, tipo assim, um feijão precisa passar tantas horas de molho, precisa não sei o que, o grão de bico precisa Isso. disso, daquilo, para que você, quando se alimentar, eles são vivos também. São vivos, exatamente. Entendeu? Então, se você está comendo um alimento praticamente vivo, ele tem defesas. Se você não souber lidar, quando ele chega no seu corpo, ele rouba minerais, ele Rouba. Por isso substâncias que também. isso você tem que fazer com acompanhamento nutricional. Exatamente. Dá todo tipo de atividade. Se você é uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma prima que ela é atleta. E ela teve uma questão muito séria com isso. E ela fez todo um acompanhamento para entender tipo sanguíneo, para entender o tipo de atividade que ela fazia. Por isso que a gente traz o aspecto espiritual, como você vai praticar isso para a tua espiritualidade. Agora, o aspecto nutricional, você tem que fazer exames, você tem que entender o alimento, a composição do alimento que você está consumindo e como é a tua rotina.
Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho em pé, para lá e para cá. Tem determinados tipos de alimentos que eu sei que ou eu não posso combinar ou eu não posso consumir, ainda que eles sejam magníficos, né? Tem, por exemplo, eu não gosto de comer muito, quando eu vou dar aula, o grão de bico. Para mim é pesado. Para mim, me dá uma agitação. Vocês sabem que o grão de bico ele é até um pouco antidepressivo. E aí, eu fico super animada. Então, não rola. E aí, eu tenho que procurar outra alternativa. Aí, tu tem que conhecer a tua realidade, teu tipo sanguíneo, tua atividade, procurar um médico, um nutricionista e apresentar para ele, que nem eu faço de 6 em 6 meses. Mudei de escola, ó, minha rotina é essa. Aí ele lê e fala, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Quando ele tira alguma coisa que eu gosto muito, eu falo, não dá para fazer um ajuste? Dá, mas aí você não pode isso. Então, tem muito estudo hoje em dia. Às vezes eles vão demonizar algo que é muito bom, e aí tem que tomar cuidado com o marketing, gente. O marketing em cima de alimento é... Eu lembro da época da chia, que eu falei que quando o pessoal chegava, jogava chia na gente, mas eu tenho uma pessoa que parou no hospital por causa da chia. Porque ela incha, não incha? E aquilo deu nela um negócio... E ela foi parar no hospital, e era um alimento que estava no topo das paradas. Eu, particularmente, não procuro informações em nada que seja relacionado à saúde, em Google, em coisas assim. Eu vou no meu nutrólogo, tiro minhas dúvidas, faço meus exames, e é isso. Porque, gente, capa de revista, na época da batata doce, tu olhava todas as revistas, estava batata doce na capa de todas as revistas. Agora tem o ovo que voltou, né, ao top das paradas. Coma ovo, ovo, ovo. Mas você já viu como é o processo de aquisição do ovo? Será que esse ovo, como é que esse ovo chega em você? E o que que tem nesse ovo? Às vezes você está consumindo uma coisa que eles estão dizendo que é excelente, porque você viu na revista, mas não é. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com moda em relação à alimentação. Com o que querem vender para a gente, porque o marketing existe para isso, né? Em torno da alimentação e da moda tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E fazer as coisas não com senso comum, do eu acho, eu vi, fazer as coisas com acompanhamento sério, né? Com médico. Eu mesmo, quando como alguma coisa maravilhosa que seja, se eu sinto um desconforto, eu falo para o meu médico, ó, isso não está dando certo para mim. Ele vai lá e tira. Eu não consigo feijão branco, por exemplo. Feijão branco, eu pego meu fígado, eu passo mal, não como feijão branco. E olha, é um alimento, digamos, vegetariano, mas não como feijão branco, né? Então, a ideia é que a gente pense em alimentação com esse foco de pesquisa nas fontes corretas e principalmente entendendo para que você vai usar ela naquele dia, né? Se eu venho para a minha prática espiritual, eu sei que determinadas coisas eu não vou consumir, né? Certo? Espero ter trazido a vocês algumas informações importantes que possam ajudá-los não só na prática espiritual, mas nas profissões, né? Se você tem uma profissão mais de concentração, ou se você, eu tenho um problema para dormir, então de repente olha a tua alimentação, vê lá, né? Muito café, muito chá, muito reduz. Mas o café dá sono para mim. Tudo bem, mas aí que outras combinações você está agregando ao café que pode fazer com que você não esteja descansando? Bem, eu sempre digo, né, que a gente seja feliz e entusiasta de boas ideias. E para mim é sempre uma boa ideia quando a gente consegue tirar pelo menos um pouquinho da violência do nosso cardápio, né? E isso começa aqui, né? Depois vem para o coração, aí vem uma prática, vai treinando e vira um hábito. Em nome da Brahma Kumaris, eu quero agradecer a São Manuel, a Dona Beth, a todos aqui que eu já conheço, os que eu não conheço que vieram pela primeira vez também, e que vocês sigam inspirados ali. Eu trouxe umas fotinhas, não foi para dar fome, foi para inspirar. Né? E se alguém um dia fizer alguma coisa, me conta depois se deu certo. Tá certo? Depois, qualquer coisa, eu mando umas receitinhas pro seu Manuel dispara o pessoal. Tem um livrinho de receita, a gente manda.
Tá certo, obrigada. Obrigada.